Pode ser? Bom, então, olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal Florescer, né? Hoje para abordar sobre um tema especial que é estética, autoestima da mulher. É um prazer te ter com a gente nesse espaço que foi criado especialmente para você, mulher, que desempenha os seus papéis sociais, mulher mãe, mulher esposa, mulher dona de casa, mulher profissional, essa mulher que desempenha tantos papéis e que no meio disso tudo ainda tem que manter o equilíbrio entre o ser, a sua saúde física, a sua saúde mental. E é com esse objetivo que nós estamos aqui mais uma vez, eu e a minha parceira querida. Olá, meninas! Estamos aqui, né? Mais um episódio aí especial hoje com a pessoa muito querida que a gente vai apresentar já já. E vai ter um papo bem bacana aqui, né, Kiriele? Sim, sim. E hoje quem está com a gente é a doutora Fernanda Miranda, né? Maravilhosa, espetacular, gente. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre o universo da Fernanda. Agora, para começar, Fernanda, eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua trajetória profissional para o nosso público te conhecer. Primeiramente, eu queria muito agradecer, né, em nome da Criele, em nome da Manu, em nome do Florescer. É uma honra participar de projetos como esse, que a gente consegue enfatizar que as mulheres têm vários papéis distintos, mas que mesmo assim ela consegue fazer uma entrega muito boa daquilo que ela se propõe a fazer. Eu fico muito feliz e honrada, agradeço demais por este convite. E vou compartilhar com vocês, como a Kelly falou, né, para vocês, eu sou Fernanda, sou a mulher de múltiplos papéis, como sinalizam por aí, né, a mulher do PhD aí, do HD externo da Apple, como sinalizam, mas nada além daquilo que de fato a gente pode conseguir ser e desenvolver dentro daquilo que a gente estabelece como padrão que nos faz sentir bem. Então, eu, Fernanda, sou filha do Iramar, sou filha da Nessi, irmã do Hugo, irmã do Cássio, irmã da Letícia. Tenho 4 sobrinhos lindos, maravilhosos, tenho 2 cunhadas maravilhosas e um cunhado também abençoado. Mas, para além disso, eu fiz uma graduação em enfermagem, eu fiz uma especialização. Na verdade, se eu for sinalizar, eu fiz várias, mas a de fato que hoje, né, tenho atuado como propósito é a estética em saúde avançada, juntamente com a dermatologia, que foi minha atuação profissional por vários e longos anos, né, focado na área clínica. E esse papel, eu descobri ele ao final de 2019, e quando eu decidi de fato ir morar nos Estados Unidos e fazer um intercâmbio em inglês. E esse intercâmbio, na verdade, eu acreditava que eu faria um doutorado e, na verdade, ele me levou para o mundo da estética, porque ali nos Estados Unidos eu comecei a visualizar uma outra possibilidade na transição de carreira. E por meio disso, né, desse intercâmbio, e depois de uma residência em medicina em saúde estética avançada, eu voltei ao Brasil há cerca de um ano, né, no ano passado, e abri meu consultório no Complexo Ório, considerado aí um dos prédios de luxos, né, assim, literalmente da cidade. E por meio de um projeto que eu havia escrito há alguns anos atrás, eu também lancei recentemente uma pós-graduação em saúde estética avançada, baseado não somente nas melhores técnicas que eu consegui aprender nos Estados Unidos para trazer, mas muito para além daquilo que a gente de fato vivencia na realidade, que por muitas vezes as pessoas não sinalizam por aí. A gente precisa de saber sobre gestão, a gente precisa de saber sobre empreendedorismo e a gente precisa de saber como comandar e liderar uma equipe, e essas coisas não aprendidas literalmente de um estalar de dedos. É de fato um ano aí na minha caminhada aqui no Brasil, atuando nesse papel e com alguns projetos também, né, em andamento, como a experiência do lar, que depois eu quero sinalizar para vocês, e o chá da tarde para as mulheres. Acredito que esse é um pouco da Fernanda em si. A Muito Fernanda também é legal. muito essência, é muito empatia, é muito amor e cuidado pelo próximo. Que eu acredito que isso é o que de fato faz valer a pena dentro do propósito que eu estabeleci, né, vivenciar aqui nessa terra. E queria te fazer uma pergunta, né, sobre a questão da estética. Qual que é o perfil das mulheres que chega até você? Olha, eu tenho recebido muito, de fato, assim, no consultório, mulheres acima dos 30, 35 anos,
mulheres com múltiplos, de fato, papéis, aquelas que, por vezes, casadas, solteiras, divorciadas, mães de vários filhos, mãe de pet ou sem filhos, mãe que trabalha fora, mãe que trabalha dentro do lar, que às vezes trabalha dobrado. São mulheres que, por muitas vezes, chegam ao consultório cansadas. E esse cansaço, ele é literalmente estabelecido em suas faces quando elas chegam, mas muito para além, né, da busca delas, às vezes incessante, para tentar trazer alguma calmaria facial ali na sua transmissão, ao se conectar com as pessoas. Eu percebo nas minhas consultas que é muito mais ter uma escuta ativa frente às dores que elas mencionam e você conseguir acolher elas de uma forma que em muitos lugares elas não são acolhidas. É um dos grandes perfis, né, assim, femininos que eu tenho recebido no consultório, de mulheres que, muito para além de fato de quererem algum tratamento estético, elas precisam de ser ouvidas, elas precisam de ser acolhidas, e por muitas vezes, quando eu vou ver, né, lá dentro do fundo, mesmo sem ser psicólogo ou alguma coisa do tipo, a gente percebe que às vezes o que ela mais precisa é só gastar algumas horas ali com alguém escutando. E eu faço isso, assim, muito atenta, né, dentro do meu consultório, porque hoje eu sempre falo que o meu consultório não é um consultório para ter uma agenda lotada, mas é para ter uma agenda valorizada. Para cada paciente eu dedico cerca de 1h30, 2 horas, porque eu realizo uma consulta, eu converso, eu tomo um cappuccino com a minha paciente ou com o meu paciente, escuto ele. Primeiro, eu levo ele em frente ao espelho e eu pergunto para ele o que ele, né, sente que incomoda. Eu nunca sinalizo primeiro o que eu, de fato, vou dar ali de sugestão de um planejamento para a gente poder fazer de tratamento. E isso é o que eu vejo que, assim, tem feito com que vários outros pacientes, né, retornem e que vários outros pacientes, né, me indiquem para suas parentes, para seus colegas e estão indo ao consultório. E aí, quando elas sinalizam que vai muito ao encontro, né, da expectativa com a realidade que elas vivenciam ali, elas saem dali, assim, super encantadas, tanto com a nossa conversa, com a nossa consulta, com o sanar de todas as dúvidas, mas muito para além também, de fato, de você às vezes dar só um toque em algum cuidado específico na face ou no corpo, e elas conseguirem, né, evidenciar claramente quando elas se olham ao espelho, quando a gente consegue visualizar esse resultado de imediato. Legal. Te ouvindo falar, Fernanda, logo no começo você entregou a cereja do bolo, né? Que é essa questão da importância do olhar para o outro, para esse outro que está ali, para além, às vezes, até da aparência. E quando você começou a trazer a sua resposta, eu me lembrei muito de uma fala de uma autora que chama Valesca Zanello, que ela é uma psicóloga social e ela estuda muito sobre gênero e a construção da mulher, né? Fazendo aí um construto sociocultural dessa mulher que é colocada muito no lugar da economia do cuidado. Sim. Então, assim, eu sempre falo por onde eu vou, né? E aqui no podcast as pessoas vão me ouvir muito falar sobre isso, que a menina, quando ela nasce, a primeira coisa que ela ganha é uma boneca para cuidar. Então, naturalmente, considerando que o ser humano ele é bio, psico, sócio espiritual, falando do contexto social, nós somos ensinadas que nós vamos ser valorizadas quando nós estamos cuidando do outro, né? E aí, nesse sentido, a gente vive uma inversão de valores, porque eu até falo muito, o segundo maior mandamento bíblico é amar o próximo como a ti mesmo. Isso. Se você não se toma como referência para cuidar do outro, o resultado disso são mulheres exaustas, infelizes dentro do próprio corpo, Sim. né? Por exemplo, eu ouço muito no consultório, às vezes a mulher chega no consultório falando assim, Querelle, tem 3 meses que eu não olho no espelho. Tem 3 meses que eu escovo os dentes, pentio o meu cabelo, tomo um banho e eu não paro para olhar no espelho, porque tem uma ruga que me incomoda, o meu peso tá me incomodando, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto da pessoa que eu sou, mas eu não tenho coragem de encarar isso. Sim.
E aí, por outro lado, né, ao mesmo tempo que a gente vem de uma construção histórica dessa mulher que não é ensinada a olhar para si, nós também vivemos um cenário contemporâneo de um mundo hedônico, onde as pessoas querem prazer instantâneo, prazer imediato. Nós temos solução para tudo. Então, se você não gosta da sua sobrancelha, você tem uma solução para isso, você tem uma solução para a pele, para o cabelo, para a boca, para tudo, né? E aí, muitas vezes, essa mulher, ela chega buscando um serviço, por exemplo, de estética, como uma solução instantânea para suas dores, independente se essas dores são emocionais ou só dores físicas mesmo. E aí, a minha pergunta para você é o seguinte, falando de estética, atualmente, nós temos inúmeras tecnologias e soluções para os problemas dessas mulheres. Mas quais são os benefícios, os malefícios disso? Há mais benefícios do que malefícios? Qual que é a sua percepção com relação a isso, a esse mundo hedônico e essa busca por prazer e solução para todas as dores, até usando muito a questão da autoimagem mesmo, né? Sim. Acredito que você falou um ponto que é muito importante, né? Às vezes a gente consegue visualizar profissionais e profissionais também que estão muito preocupados, de fato, em ganhar dinheiro. E não, de fato, tentar diminuir, né? Ou evitar certas dores dos nossos pacientes. E eu falo que quando a pessoa, de fato, tem um propósito por trás, ela não vai trabalhar por dinheiro, porque o dinheiro vai ser uma consequência daquilo que ela vai estar executando, né? Eu tenho visto muito isso no meu consultório. A partir do momento que, de fato, por vezes tem pacientes que saem do meu consultório com uma não indicação de realizar nenhum tipo de procedimento, mas que ela possa primeiro começar por outras formas, por lavar o cabelo, higienizar os seus cabelos. Eu falo que um dos grandes pontos que a gente consegue visualizar na falta de fato desse cuidado de si mesmo, é quando a mulher passa às vezes 2, 3, 4, 5 dias sem lavar, sem higienizar os cabelos. Quando você começa a ver, né, aquele óleo, né, literalmente ali no cabelo, já reflete uma falta de cuidado consigo e uma falta de energia que é surreal. E eu falo que a tecnologia, de fato, ela vem para ajudar. E ela vem para ajudar em vários sentidos. E no sentido especificamente da estética, para quem sabe, literalmente, consegue manusear um aparelho de tecnologia de forma adequada, de forma segura, a gente consegue fornecer resultados extremamente positivos para os nossos pacientes. Porque, por exemplo, um Ultraformer, ele é um aparelho, e esse aparelho, ele pode estimular colágeno no paciente quando você executa ali, né, dentro de 1, 2, vai depender de quantas sessões que o profissional vai, né, estipular de cuidado para aquele paciente. E é uma tecnologia que você, de forma segura, faz um estímulo de colágeno ali, por exemplo, né, na face da paciente. Mas a gente tem visto tanto, né, de certa forma, profissionais que só querem, às vezes, ganhar dinheiro, não sabem manusear a máquina, não sabe quantos disparos que você tem que ter por região, ou no máximo, quanto aquela pele suporta. E, literalmente, eu falo que eu não sei se a gente pode usar esse termo, mas prostituindo os valores em mercado, porque tem valores que estão se passando aí que não paga nem o valor da máquina quando você aluga o valor da máquina. Então eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de profissional. A tecnologia, ela vem para somar, para auxiliar, mas de fato com aquele que sabe manusear e operar ela de forma segura. Um dos pontos que eu sinalizo que a gente tem que ter muito cuidado é que o excesso de procedimentos, ele pode distanciar o paciente da sua essência. E isso, sendo feito de uma forma escrupulosa, a gente faz com que o paciente possa se sentir pior, né, no caso das mulheres, com que elas se sintam piores ao olhar-se ao espelho, sintam-se traumatizadas e aí não queiram cuidar de forma nenhuma. E aí a gente sabe que isso pode angariar outras consequências. Uma das coisas que eu tenho falado que é um ponto muito importante: equilíbrio é a chave do negócio, né? Equilíbrio é a fala que eu, enquanto profissional, preciso ter ao olhar para o meu paciente, e ele no relatar das dores dele, e eu conseguir ir tratando isso de forma muito específica e cuidadosa, e por meio de um planejamento facial e corporal estratégico. Porque por muitas vezes o menos é mais.
E aquilo que é mais natural, se você conseguir fazer com que aquilo se reverbere de uma forma que possa não modificar a aparência do indivíduo, mas que aquilo possa sinalizar no outro que a pessoa fez alguma coisa, mas que ninguém nem sabe dizer o que foi feito, é muito melhor. Uhum. E até assim, para complementar mesmo, né, te fazer uma pergunta aqui que tem a ver até com o que você disse, esses padrões sociais de beleza, né, essa busca, né, constante, imediata, por essa beleza que o pessoal busca imediatamente, né, que é chegar lá no seu consultório e sair bela, né, aos olhos de padrão social mesmo, né. Como isso influencia na percepção da mulher que busca, né, o procedimento estético? Como isso influencia? Eu falo que, infelizmente, esses padrões, eles sinalizam uma pressão absurda para as mulheres. Porque você vê uma imagem no Instagram de uma mulher com um formato de corpo ou de face que você gostaria de se encaixar nele, mas aquele possivelmente não é o seu perfil, né, anatômico, fisiológico, desde quando você foi, né, literalmente ali criada. E essa pressão, ela faz com que nós tenhamos uma maneira, né, de acreditar que isso vai solucionar todos os nossos problemas. E eu digo para vocês, nós, enquanto profissionais, precisamos mostrar para a paciente que não é bem assim. Que ela precisa de buscar lá dentro dela o que é o valor que foi perdido, que ela está querendo, né, angariar forças em uma outra coisa, tentando uma substituição que por muitas vezes não vai conseguir ajudá-la, porque o vazio vai continuar. Às vezes precisa tratar primeiro aqui dentro, né, tratar aqui, para que depois eu possa, né, literalmente exacerbar isso de uma forma visual, para que outras pessoas possam visualizar. Sim, sim. Complexo isso, né? Sim, Porque em muitos momentos isso envolve até questões relacionadas a algo muito mais profundo, como, por sim, exemplo, um transtorno, né? sim, A distorção corporal, a dismorfia corporal, ela tá cada vez mais presente nessas mulheres. E eu falo até com propriedade, Fernanda, porque até trazendo um recorte aqui, eu vivi um quadro de anorexia. E no meu período de adoecimento, eu cheguei a pesar 40 quilos. E aí, no processo, todas as pessoas que estavam à minha volta falavam: você tá magra, você tá doente, olha para os seus ossos. E eu olhava no espelho e me via gorda. E me via cheia, e me via com dobrinhas onde não tinha dobra. E sem energia, já numa condição de tratamento muito maior, assim, um acompanhamento multiprofissional, porque a minha condição já era de subnutrição, sim. e ainda assim, na minha cabeça, a mentalidade era de que, de fato, eu não cumpria com esse padrão desejado de beleza, e que quanto mais eu me distanciava do padrão ideal de beleza, idealizado, menos amada eu era. Então, assim, até pra gente entender um pouco, quem tá aí do lado de quem está em casa escutando, né? A gente precisa tomar cuidado até com as leituras que a gente faz do outro. Sim. Porque, por vezes, tem uma frase de um autor que eu, inclusive, adoto a abordagem dele, que é a terapia cognitivo-comportamental. O Aaron Beck, ele vai falar assim, que há muito mais na superfície do que a gente pode enxergar. Sim. Porque a nossa mente, ela funciona como um iceberg. Então, o que você olhar a pontinha, o topinho do iceberg, o comportamento desse ser humano é só a ponta do iceberg, comparado a uma estrutura gigantesca de história, de traumas, de vivências, de elaborações distorcidas, enfim, que vão contribuindo aí para fortalecer esse padrão social e distorcer as crenças que essa mulher tem ao seu respeito, né? Então, até dica, né, para os profissionais que estão do lado de lá, porque eu imagino que é um desafio. Sim. É um desafio não entrar nessa grande roda gigante, né, do fazer para eu conquistar um status, para eu ter poder, para eu ser considerado uma boa profissional, versus propor qual é realmente o meu propósito nisso tudo, e às vezes até perder nisso, né, para que esse paciente ganhe, enfim. E aí a gente entra numa questão que é a relação entre a estética e a autoestima. Como você observa
A relação entre a estética e a autoestima tem relação? Como você lida com clientes que buscam a estética por motivos emocionais? Você já trouxe um pouquinho aí, Uhum. mas quando essa paciente ela chega no seu consultório com uma busca que vai muito além da autoimagem, qual que é a condução da Fernanda? Olha, eu falo que essa questão ela tem uma relação assim totalmente direta, né? Eu sempre digo que a estética, quando ela é muito bem orientada e muito bem planejada, ela pode ser transformadora na vida das nossas pacientes, porque você pode, de fato, fazer com que a autoestima dela chegue lá, no céu, né? Assim, usando uma aspas aqui, é só para sinalizar que algumas pessoas, elas acreditam tanto que isso pode ser de fato assim uma cura, que de fato em alguns instantes a gente consegue essa autoestima de uma forma assim sobrenatural. Mas precisamos ter muito cuidado de fato, porque quando há uma promessa, quando há uma fala, né, que a pessoa vai ficar linda, que ela vai ficar maravilhosa, que com pouco assim, ou com pouco assado, ou com uma melhora assim, existem pontos que por muitas vezes, porque eu sempre peço licença para os pacientes para eu poder sinalizar, né, posteriormente as queixas dele. E eu sugerir alguns possíveis pontos que a gente pode melhorar no rosto. Eu peço licença porque por muitas vezes são pontos que o paciente nunca visualizou, ali que ela poderia melhorar. E independendo, né, do nível de cognitivo que essa paciente tem, ela vai aceitar isso de uma forma muito positiva. Mas, em outros casos, dependendo se essa pessoa ainda precisa de uma cura aqui e uma melhora nesse cognitivo, até na interpretação daquilo que a gente pode sugerir para eles, quando você sinaliza algum ponto de melhoria, aquilo pode afundar o paciente mais ainda. Por quê? Porque às vezes, dependendo da circunstância que ele está, ou dependendo, né, da quantidade que ele tem para poder investir, porque a gente sabe que esse tipo de tratamento estético, você precisa de fazer um investimento. Então, fujam também de lugares e de locais que vocês visualizam que o preço está muito aquém do que de fato pagaria-se por um produto ou por um equipamento. Isso é muito importante que a gente tenha muito cuidado, porque é comigo, é a minha face, é o meu corpo que eu estou cedendo na mão de um profissional. Então, quando nós vemos, né, por vezes algumas catástrofes por aí, a gente precisa de pesquisa o nome desse profissional, identifique o que ele faz, ele tem um registro no conselho, ele tem registro para fazer, né, a atuação dele no consultório. Infelizmente, é o que mais a gente visualiza, esse meio de pessoas se mostrando em frente ao Instagram, serem os doutores tais, e que por vezes a parte ética, moral, de regulamentação de tudo isso não tá, né, não tá à frente. E às vezes as pacientes querendo um processo de melhoria, um processo ali de cura, procuram primeiro, e às vezes aquilo que era para associar estética e autoestima pode, né, literalmente despencar. Então tomem cuidado, mulheres, né, fiquem atentas, pesquise, procurem indicações. Eu falo que no meu consultório não é um consultório não que o tráfego pago não seja bom, ele é ótimo, né? Ele veio para somar, mas o meu consultório hoje ele é muito mais ainda orgânico, de indicações e indicações, de uma que fez, que gostou do resultado e que indicou a mãe, e a mãe foi, e a tia foi, e assim, procurem fazer isso, não olhem somente o valor e nem olhem somente o local, porque às vezes o local também não está adequado, porque se porventura você tiver alguma complicação, o profissional precisa de ter um ambiente que seja adaptado para ele poder conseguir te dar uma segurança naquele cuidado que ele está sendo ofertado. Sim. E eu acho que é importante também a gente entender que é muito para além do ser de fora para dentro, né, Fernanda? Precisa ser de dentro para fora. Eu sempre falo muito para as minhas pacientes que chegam no consultório e que no decorrer do processo terapêutico elas trazem como demanda realizar ou não realizar um procedimento estético, e sempre quando isso é pauta para terapia, eu gosto muito de trabalhar esse processo de conscientização, de que o modo como eu me vejo diz muito mais sobre quem eu sou
do que de fato do reflexo no espelho. Tanto que a autoimagem é um dos pilares da nossa autoestima. O que a gente vê de mulheres belíssimas, com corpo impecável, com cabelo impecável, com a estética impecável, Mas e que ainda assim, insatisfeitas, né? insatisfeitas, infelizes, frustradas com a vida que levam. Então, assim, é muito além. E eu não quero aqui, gente, dizer que eu sou contra. Inclusive, a gente trouxe aqui a melhor para falar sobre o assunto. Eu acho, sim, que a tecnologia, ela tá aí ao nosso dispor para que a gente use com consciência. Sim. Mas é muito importante entender que tudo Equilíbrio. isso não substitui, né, o equilíbrio aí do biopsico sócio espiritual, entendendo que a gente é um ser completo, né, para além da imagem, né, Manu? Sim, até puxando um gancho, né, que você falou de anúncio, de tráfico pago, né, você é uma mulher maravilhosa, né, que a gente olha lá, que pratica exercício físico, né, que tá sempre ativa, bem, né, a gente percebe isso, né, quem te segue com certeza nas redes sociais, mas além disso, né, porque o anúncio é muito fácil você criar um mundo perfeito e puxar as pessoas, né, Sim. conectar com elas, mas eu queria saber, assim, mais sobre o seu propósito de fato, né, esses orgânicos que com certeza vêm pela sua essência, pelo seu propósito, qual que é o seu propósito de fato, né, na estética? Eu falo que um dos grandes diferenciais, né, assim, da minha atuação em si, é porque, de fato, eu falo que quando eu vou ao consultório, eu me sinto em casa. E quando eu falo que eu me sinto em casa, não é no sentido de poder fazer o que quero, não, muito pelo contrário, né? Quem é adulto sabe que a gente precisa de cumprir com as nossas responsabilidades, com os nossos horários, com os nossos compromissos. Antigamente, eu tinha um estilo de vida muito louco, né? Assim, para quem de fato me conhece no passado, sabe que eu trabalhei muito incessantemente. E era muito mais por uma necessidade financeira de auxiliar meus pais, ajudar os meus irmãos, ajudar a minha pessoa em si. Mas, ao final, eu fui entendendo que eu ganhava dinheiro, de certa forma. Para aquela época, eu ganhava já um bom dinheiro. Mas eu trabalhava manhã, tarde e noite, de segunda a segunda. Eu viajava praticamente todos os finais de semana para ministrar aula em algum estado. E eu não tinha a menor qualidade de vida. E eu sempre perdia todas as festinhas, todas as comemorações em família. Que das minhas coisas, literalmente assim, dos meus hobbies favoritos é estar com a minha família em algum momento de lazer, né, no meu momento de qualidade ali, e que seja um almoço, que seja um piquenique, que seja brincando com as minhas sobrinhas, porque quando de fato eu estou com eles, eu me dedico a eles. E eu sinalizo que quem me acompanha sabe que vários são os papéis que eu tenho desempenhado. Eu sou cristã, acredito, né, em um Deus todo soberano, um Deus que tudo faz, que me completa em tudo. E eu aprendi uma coisa que para mim faz muita diferença. Eu acordo, falo, bom dia, Espírito Santo, o que nós vamos fazer no dia de hoje? E é muito incrível que, assim, eu tenho aprendido, em meio à dor, ser feliz, porque estou passando por um processo difícil. Entretanto, uma das coisas que eu venho conversando muito com a minha mãe é que a vida precisa de continuar, e não significa que eu sou insensível ou que eu não fico triste. Por muitas vezes eu fico por trás das câmeras do Instagram. Quando, do nada, eu não apareço uma média de 24 horas, vocês podem saber que tem alguma coisa acontecendo. Eu trago minhas assistentes, elas vão comigo para tudo quanto é canto, mas tem dia que eu não quero filmar nada, mostrar nada. Devem estar ali nos bastidores e ela sabe disso, né? Mas quantas foram as vezes que as pessoas da minha equipe que trabalham comigo e sabem de tudo que eu estou passando, por eu receber, elas ficam com os meus celulares, elas ficam, né, monitorando. Às vezes elas falam, doutora, recebi uma mensagem aqui importante, é sobre o seu pai, você precisa? Aí elas me mostram na hora. Elas já visualizaram várias vezes, eu paro tudo. Só não faço isso na frente do paciente. Os pacientes saem do consultório e eu desabo no choro. É mentira, é verdade, né?
E aí, do nada, vem a minha outra auxiliar, e aí ela já carrega as maquiagens e tudo, ela fala, bola pra frente, vamos atender esse paciente, porque esse paciente merece o seu melhor. Ele saiu da casa dele, muitos pacientes que vêm do interior. E aí eu falo, é verdade, ele merece ser atendido como o primeiro, com um sorriso no rosto, mesmo que por dentro não esteja tão bem. Isso reflete, não é a minha insensibilidade, muito pelo contrário, é o respeito pelo outro que se propôs a vir fazer uma consulta comigo e que quis ali ouvir da minha pessoa sobre um possível. Não é sobre, é sobre uma possibilidade de melhora, né, na sua face, no seu corpo, e muito para além disso, né, às vezes é algo que, às vezes, uma palavra, você pode melhorar o dia daquela pessoa, como eu sempre escuto, como eu sempre recebo, né, nos directs do meu celular, assim, dizendo sobre isso. Então, eu levo muito essa questão da minha espiritualidade, da minha vida cristã, para as práticas que eu, né, faço no meu dia a dia. Mas eu falo que, de fato, o meu grande propósito com tudo isso é fazer com que as pessoas possam se reconectar com elas mesmas. Ai, que lindo. E isso não tem preço para mim. Isso não tem valor que pague. E aí eu falo para vocês que é tão incrível isso, que desde que eu voltei ao Brasil, uma pessoa que trabalhou na dermatologia clínica ou com sexualidade de paciente com lesão medular por vários anos, e há 1 ano abriu um consultório em um local que muitas pessoas falavam para mim, não faz isso, começa com mais em conta, porque o preço do consultório era super alto naquela época, mas eu já sabia o meu valor. Eu já sabia que tinha um propósito por meio daquilo e que aquilo ali não estava sendo feito simplesmente pelo que eu acho ou pelo que eu acredito. Não, tem uma fé embasada naquilo ali e tem um propósito que é de anos. Ontem, revivendo uma história que eu queria publicar no Instagram hoje, eu fui falar sobre a minha carreira acadêmica. Quando eu falo de carreira acadêmica, não é menosprezando nada e nem ninguém, mas para quem está à frente de uma especialização, de uma pós-graduação em saúde estética, eu acredito muito que você precisa de estudar constantemente, você precisa de ter base de evidência científica para além do seu nível de espiritualidade, porque você precisa de ter esse tipo de entrega para os seus alunos, por exemplo, e para os seus pacientes também. Então, quando eu só sou um profissional esteta de ver um artigo aqui, ou uma revista ali, ou de escutar um outro profissional falando alguma coisa no Instagram, eu só me alimento daquilo que eu estou vendo outras pessoas falando. Então, eu tenho que acreditar naquilo plenamente. Então, eu falo muito, né? Assim, usem, abusem desse propósito, mas com assertividade. Então, esse propósito hoje em cuidar das minhas pacientes é nesse sentido, e para os meus alunos, né, da Olive Pós-Graduação, que também tem um sentido, o nome de Olive, a gente precisa de ter uma entrega com resultados, mas para além disso, você precisa de ter uma angariação, né, acadêmica, profissional. Então, eu não comecei ontem. Eu comecei em 2011 a minha trajetória acadêmica com publicações nacionais, internacionais, com publicações de revistas, com iniciação de reuniões científicas no estado, sendo coordenadora e supervisora de ensino e pesquisa de várias residências médicas, de várias residências multiprofissionais. Então, procurem saber do profissional que está à frente, né? Porque isso vale a pena. Isso enquanto aluno, isso enquanto paciente. Sim, e é importante porque é vida, né, É Fernanda? vida. Tratando-se vida. de vida, não é admissível o erro, É né? vida. Porque é vida, É vida. ponto, né? E que não estamos, de forma nenhuma, isentos, né, de ter Sim. qualquer tipo de acaso Sim. ou de complicações. Mas, para quem tem conhecimento, habilidade, técnica, gestão, você vai conseguir manusear e evitar o pior acontecer para o seu paciente, para o seu aluno. Sim.
Sim. Eu acho que o conhecimento técnico, o preparo, né, é indiscutível, mas eu ainda quero voltar aqui e eu vou, inclusive, reforçar uma frase que eu gosto e cito muito do Carl Jung, que é um psicólogo, que ele fala assim: conheça todas as teorias Sim. e ciências, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma outra alma humana. Isso. E a Manu te perguntou sobre propósito. O Florescer, ele foi muito pautado nessa concepção de que o propósito, ele nos prepara para enfrentar os comos da vida, né? Tem até uma frase famosinha aí que fala, se você sabe qual é o seu porquê, você está preparado para qualquer como, né? Quem É sabe verdade. qual é o seu propósito, enfrenta o processo, está mais preparado para o processo. Porque até neurologicamente falando, pessoal, o nosso cérebro, ele é movido por hormônios. Sim. Então, quando eu estou conectada com o meu sistema de recompensa de longo prazo, e isso está muito claro e específico para mim, eu tenho uma probabilidade maior de produzir dopamina, noradrenalina, endorfina, os hormônios aí de Sim. bem-estar. Em contrapartida, quando a gente está conectado só com a fonte estressora, é cortisol na veia. É verdade. Né? Nós trabalhamos em hospital, acho que as 3 trabalharam em hospital, e quantas vezes a gente vê profissionais bem colocados, renomados, que Sim. vivem na base do cortisol. Sim. E eu lembro que quando eu trabalhava com desenvolvimento, eu sempre perguntava por que essa pessoa ela é tão infeliz e tem um discurso de que trabalha com o que gosta. Quando você vai ver, é por dinheiro, é por Sim. status, e não porque de fato tá Porque ali gosta, né? conectada com o propósito. E aí, eu quero voltar nisso, porque eu acho que essa é a base, e inclusive o pilar, né, do Florescer, que é a questão do propósito, da espiritualidade. Usando suas redes sociais, stalkeando suas redes, eu vi um post em que você escreveu assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Sim. Como a espiritualidade contribui para o bem-estar feminino e como a espiritualidade contribui ou favorece ou é estratégia para essa Fernanda que equilibra tantos pratos no ar. Eu falo que hoje, de fato, eu tenho certeza que a espiritualidade é o que me fortalece e é o que me guia, é o que me dá um norte. Porque se eu for parar para chorar as minhas pitangas, eu não estaria aqui hoje. Eu, de fato, não estaria, porque a minha história, ela é pesada. Ela é uma história de muitas marcas, de muitas cicatrizes, de muitas dores, e eu falo que em várias áreas, não só na vida pessoal, mas na vida amorosa, na vida profissional. Foi uma vida de muita perseguição, foi uma vida de noivar e estar praticamente à beira do altar e não casar. E foi uma vida de você estar com uma vida repleta de trabalho, você está rejeitando o trabalho, ganhando cerca de 20 mil há alguns anos atrás, e você olhar para dentro e falar: para, espera, respira e não pira. E agora, virei para minha família e falei o seguinte: tô indo embora, tô largando tudo e vou morar nos Estados Unidos. Vou me bancar por 6 meses lá só para eu estudar. Minha família, né, me conhecendo como filha, como irmã, simplesmente falaram: vai, nós estamos com você. Ninguém me impediu de nada e eu fui. E eu falo que foi a melhor decisão. Eu larguei emprego de concurso, eu larguei CLT, eu larguei freelances com pós-graduação 7 que eu tinha no país, larguei várias palestras que eu ministrava e larguei tudo. E fui ficar ausente de rede social total e focar em estudar fora. Então, fiquei um bom tempo em off, literalmente. E eu falo que Deus cuidou de mim em todas as circunstâncias, em todos os detalhes. Porque eu vivi situações nos Estados Unidos que muitos sinalizavam que não era fácil, que realmente era difícil e que ninguém ajudava ninguém, que brasileiro não ajuda brasileiro, para eu não me aproximar de brasileiro. E eu posso dizer com muita tranquilidade, mas sabendo que tinha muita oração implantada nesse processo,
tanto por meio das minhas pastoras, por meio da minha mãe, que é uma pessoa que eu falo que é sobrenatural o que Deus faz na vida dela, e por meio da vida dela, a bênção que chega a ela se estende em nossa família. E eu falo muito a respeito disso. Se você estiver ao lado de uma pessoa que ela é abençoada, certamente você também será abençoado. Mas se você estiver andando com pessoas que a vida dela já está bem fracassada ou difícil, e se ela reclama muito, possivelmente as próximas 4 pessoas começarão a reclamar próximo a essa pessoa. Nós somos muito, muito, de fato, convivência do meio em que nós, né, estamos ali vivenciando. Comigo, as coisas aconteciam totalmente diferentes. Aquilo que dava errado para mim dava certo. Aquilo que o trânsito, eu falo, gente, eu orava para quando eu pegasse o meu carro velhinho, que eu comprei de poucos dólares, $1.000 ali, eu orava para eu achar o sinaleiro aberto, e os sinaleiros, eles abriam. Eu orava antes de chegar à escola onde eu estudava, porque às vezes as vagas eram muito distantes. Eu falava, Deus, providencia minha vaga do estacionamento. Gente, eu sempre encontrava vaga. Eu não sei te dizer o que significa isso, mas eu acredito tanto nisso, que as coisas fluem de uma forma sobrenatural. E aí eu tenho uma amiga de de muitos anos, que ela sempre me fala assim: Fer, você é a paz que excede todo entendimento. Eu não sei como é assim. Eu só te trago problemas e você sempre vem com a solução. Eu só te trago desgraças. E aí você sempre me fala assim, mas vamos visualizar pelo outro lado? Poderia ser pior. E não foi sempre assim. Eu já tive um momento em que eu não era nada otimista. Eu era totalmente para baixo. Mas eu tive pessoas à minha volta, né, na minha criação, que me incentivaram a ter esse tipo de pensamento. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, eles talvez sejam as pessoas que de fato mais acreditaram em mim do que eu mesmo, só para vocês terem noção. Então, esse vínculo familiar que vocês têm também é muito. Se sua mãe não te ajuda, não foca nisso. Foca no que você pode fazer para sua mãe te perceber de uma forma diferente e para que ela possa mudar a ação dela também e que ela comece a te ajudar. Mas precisa partir de alguém e que parta de você. E eu consegui esse apoio assim de uma forma sobrenatural. E eu sinalizo que essa força, né, em momentos difíceis, esse cuidado que Deus tem, ele acaba me atendendo de tantas maneiras que eu consegui levar isso para o propósito do meu instituto, que é o Instituto Olive, da clínica, né, que o instituto ele vem muito com essa base dos cursos, da pós-graduação. Esse nome não é por acaso, né, meu nome é Fernanda Miranda de Oliveira, eu amo meus sobrenomes, mas o Oliveira é do meu pai, e esse nome ele me abençoa de fato desde que eu nasci. E eu falo que tudo que eu puder, né, desde eu ter aberto meu primeiro CNPJ, do meu segundo, e agora vou pro meu terceiro, o Olive está inserido. Porque Olive significa resiliência, significa ousadia, significa em meio às rochas, em meio às tempestades, os troncos robustos, mas mesmo assim ele ainda conseguir florescer. Aquelas folhas assim desentadas que às vezes a gente olha, né, por um dia, quando você olha assim pro tempo e o tempo tá mais acinzentado, você não vê tanto brilho naquele dia, comece a ver brilho nesse dia, comece a ver amor nesse dia. Eu sou apaixonada em fazer um café com leite, um leite com Toddy, um cappuccino nesses dias e apreciar, olhar da minha janela, né, e olhar para o horizonte, sentir aquela brisa na minha face e falar, Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor me abençoa, como eu sou rica e não é por dinheiro, é por ter o mínimo que eu consigo, de poder visualizar o quanto ele é de fato tremendo na minha vida, né? Então esse propósito em mim é muito forte, é muito impregnado. Eu falo que pode me faltar tudo, só não me pode faltar Deus, porque com ele eu consigo recomeçar quantas vezes eu quiser. Eu consigo mudar de cidade se eu quiser mês que vem e reconstruir do zero sem perder os cabelos da minha cabeça por conta disso. Eu falo que hoje
Minhas cunhadas falam que acham incrível a maneira, né, livre que eu tenho de vida, que essa liberdade é algo que por muitas vezes é invejada por outras pessoas, que isso é por muitas vezes e voltando, tá, com relação ao processo do meu término de noivado, foi por algo muito, muito, muito. Na época, ele tinha passado em uma residência em neurologia no estado de São Paulo. Então, em Goiânia, eu tinha passado no mestrado, isso tem muitos anos, e ele optou por ir e queria que eu fosse, eu não conseguia acompanhá-lo nesse momento, então nós optamos neste momento a separação. E eu falo que hoje, né, na situação do meu pai, é a pessoa que está lado a lado comigo, me ajudando, me auxiliando. Somos amigos. Ele já formou família, casou, tem uma filha, mas nós temos uma interação muito boa, muito respeitosa. Olha E não só. tem interesse nenhum, de nenhuma parte. Mas o cuidado que ele tem comigo e com a minha família é algo que eu também não consigo explicar. Mas eu sempre falo, aquilo que você planta, aquilo que você coloca como semente, ela vai florescer de alguma forma e por muitas vezes positiva, dependendo do que você plantou. Sim. Nós só precisamos ter paciência com o processo, né, Fernanda? Porque para Passaram-se florescer, 11 você anos precisa dessa Você situação. precisa ir respeitando os seus ciclos, E eu né? Só tem respeitei. primavera se tiver verão, se tiver outono, se tiver inverno. Em alguns momentos a gente não entende os porquês Sim. dos processos, mas olha que interessante. Isso foi em E 2013, até te olha só. ouvindo, né, sobre esse desfecho aí do noivado, é interessante porque, assim, nós também aprendemos que enquanto houver amor, tem saída e que você precisa se sacrificar em prol desse amor. Então, qualquer pessoa que escute a sua história, em algum momento vai falar: nossa, mas alguém deveria ter abrido mão do seu sonho para ficar com o outro, já que. Mas não, Ninguém não abriu. tem amar o outro sem amar a si, né? Não, é muito pesado esse lugar de ter que me sacrificar em prol do outro. E isso, em algum momento, vai reverberar lá na minha autoestima, no meu propósito e etc, né? A gente já falou sobre o equilíbrio dos pratos, né? De tipo, o que você usa aí de estratégia para manter e para equilibrar esses pratos no ar. Mas até antes de passar a bola para a Manu, eu acho que era interessante, ainda nesse contexto da espiritualidade, você trazer um pouco sobre também como você consegue conciliar toda essa jornada profissional, carreira, ascensão e etc., com os seus projetos, os seus grupos para mulheres, né? No começo aqui do podcast você falou sobre a experiência no lar. Então, assim, como foi esse encontro com esses grupos? O que que isso tem trazido para você de valor, né? O que que isso tem agregado para o seu processo evolutivo e o que que você oferta para essa mulher que chega e que recebe? Eu falo que cada um pode ter as suas frases de efeito, né, que quiserem, e está tudo certo, né, baseado nisso. Mas, na minha concepção, um dos grandes fatores que eu busco é não ser perfeita em tudo que eu estou fazendo. Mas é a cada dia eu procurar ser melhor, nem que seja aquele 1% que às vezes as pessoas sinalizam. Porque isso me traz harmonia, me traz equilíbrio. E como você sinalizou, né? Antigamente eu tinha uma vida desorientada, fora do comum, sem qualidade de vida. Quando eu retornei ao Brasil, eu me fiz algumas propostas. E essas propostas foi para minha pessoa. Eu peguei um papel e comecei a anotar. Eu quero hoje ter qualidade de vida. E qualidade de vida vai ser nesse formato pelo próximo 1 ano. Então, eu fiz um propósito de agosto do ano passado até agosto desse ano, que eu não trabalharia sábado, domingo e nem segundas-feiras. Eu até acho que eu sinalizei isso para Manu. Eu falei assim, vai dar numa segunda-feira, mas a sua sorte é que agora eu já estou trabalhando. Mas não, isso aqui seria um prazer e uma honra. Mas eu coloquei
como não ter nada como obrigação, sábado, domingo e nem segunda. Esses dias, para mim, eu tiro para eu visitar as minhas sobrinhas que moram no interior, eu tiro para ir para casa da minha mãe, passar o final de semana com ela, eu tiro para ver as minhas amigas, para tomar um chá na casa de alguém, para ir ao cinema, para ir a um bar, para ir a um restaurante que eu gosto. E a segunda-feira é o meu dia, é o dia do meu autocuidado. Eu faço massagem. Toda segunda-feira eu tenho uma pessoa que vai à minha casa e ela faz essa drenagem, essa massagem relaxante, a gente vai alternando isso. E não é só por estética, né? É pelo meu cuidado de gostar daquilo. Faço as minhas unhas. Acho que se vocês olharem no meu story, vão ver que ontem eu fiz as unhas. Toda segunda-feira eu tenho uma manicure que ela vai à minha casa e ela faz no conforto do meu lar. Gente, vocês não têm noção o quanto isso é maravilhoso. Eu não pego o trânsito, eu não saio, né, da minha casa, a pessoa vai lá na minha casa, faz, ela leva tudo que eu preciso. E segunda-feira eu faço massagem, eu faço minhas unhas, eu vou ao supermercado. Eu, Fernanda, não tenho ninguém que trabalha limpando a minha casa. Eu limpo tudo, eu organizo tudo, do meu guarda-roupa, o meu escritório, a lavar as minhas vasilhas e a preparar. Aí eu falo, as minhas refeições. Eu falo que no passado eu sofri, né? Eu estava acima do meu peso. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu falei, não, eu preciso de melhorar isso. Eu preciso me reorganizar nesse sistema. A idade chegou e não é tão fácil mais assim para mim. Então, do mesmo jeito que eu fazia lá nos Estados Unidos, eu aprendi muitas coisas. E uma delas era conviver em comunidade dentro de uma casa. Se vocês tiverem noção que dentro de um apartamento morávamos 5 pessoas e cada uma com o seu quarto, e nós tínhamos cada uma direito de um dia por semana à cozinha. Então, em um dia eu precisava de fazer as minhas compras, preparar as minhas marmitas para a semana. Então, eu fazia comida para 5 dias. Eu fazia comida para segunda a sexta, sábado e domingo Não, pode ir. Sábado e domingo eu sempre me organizava para comer alguma coisa fora. Mas de segunda a sexta eu preparava as minhas marmitas. Eu preparava 3 tipos de carne, uma marmitinha de 200 gramas ali. E não era focado em nada de emagrecimento, mas era de economia também. E sabendo que era eu que estava preparando o meu próprio alimento. E ali eu consegui regrar e ter uma alimentação muito mais saudável. E eu trouxe isso pro meu estilo de vida. Como eu vim morar sozinha, quando eu cheguei no Brasil, eu fui pro meu apartamento. Eu tinha esse apartamento há muitos anos e ele estava alugado. Peguei e falei, agora eu vou seguir minha vida e vou seguir agora minha carreira sozinha, né? Saí, a casa dos meus pais é maravilhosa, super acolhedora, mas eu entendi que era o momento certo. E eu faço as minhas marmitinhas até hoje. Então eu tenho, a cada 2 dias eu como um tipo de carne, repito as comidas, tá? E tá tudo certo, eu amo. Faço bolo para levar pro meu consultório toda quarta e sexta-feira. Meus bolos são famosos, bolo de cenoura, bolo de chocolate. Eu tenho esse cuidado e não é por obrigação, é porque eu prefiro, eu gosto do jeito que eu faço. E faço meu suco detox, também não é por questões de emagrecimento, mas é porque eu amei. Eu aprendi a fazer sucos deliciosos, que vocês não têm noção, e super saudáveis. E eu tenho tudo separado, os kitzinhos que eu deixo no meu congelador e preparo uma porção de suco para aquele momento que eu quero ali tomar, sabe, coisa fresca, gostosa. E organizo a minha semana. Então hoje eu atendo o meu consultório toda quarta e sexta. Terça e quinta eu ministro aula na faculdade presencialmente à noite e durante o dia eu faço todas as coisas do meu instituto, da Olive Pós-Graduação e dos cursos que eu ministro. Então a minha semana hoje eu trabalho 4 dias, trabalho poucas horas nesses 4 dias, mas de forma assertiva, planejada, organizada. E aí eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Para além disso, consigo cuidar do meu pai e da minha mãe, consigo fazer a minha caminhada, consigo fazer os meus treinos. Meu personal trainer mora no interior, em Bonfinópolis, onde ele tem uma academia, porque eu aprendi que eu fazia exercício físico online, ao vivo com ele, desde a época que eu estava nos Estados Unidos. Então, a minha vida
ainda tenho tempo para tomar chá com as minhas amigas, inclusive amanhã, né? Esse chá da tarde nós vamos, uma vez por mês, eu convido as pessoas para irem ao meu apartamento para a gente reunir. E não é para falar sobre religião, mas é para falar sobre o amor, sobre o cuidado, falar que o quanto, né, as pessoas são especiais. Esse encontro é só para mulheres, então nós somos cuidadosas nesse encontro em sempre tentar abrir vagas para que outras pessoas tenham oportunidades, não ficar repetindo sempre as mesmas pessoas. Quem sempre repete sou eu, a minha mãe, que, né, é uma das mentoras disso, e uma pastora. Mas as demais a gente sempre tenta fazer com que a gente mude e troque para que elas tenham essa oportunidade, né, de vivenciar. E a experiência, né, do lar, que é algo que é incrível, um projeto que nos reunimos semanalmente durante 7 semanas, por média de 2 a 2 horas e meia, contabilizado, respeitando isso, para que as pessoas também não se cansem. E a gente tem o cuidado de fazer isso durante a semana, para que não, nos finais de semana essas mulheres possam estar vivenciando seu momento de qualidade com suas famílias, com seus maridos, com seus filhos ou com seus pais. Então, é um projeto incrível que nós temos visto muitas mudanças, né? E nós temos recebido muito feedbacks de pessoas do quanto tem feito a diferença esses encontros na vida delas. E uma coisa que eu queria sinalizar: a minha mãe é estudante de psicologia, ela está aí no 6º período, convivo com várias psicólogas que eu amo, assim, tenho maior paixão. E recentemente, por incentivo da minha mãe falou assim: minha filha, você não acha que você precisaria de começar uma terapia? O que você acha de você começar a fazer? E na minha mente, eu nunca fiz, porque eu falava, eu acho que eu não preciso. E aí eu falei, vou me render, né, às terapias. E semana passada eu fiz a minha primeira terapia da vida. Gente, que e legal. é vida. Aí na segunda-feira, agora também, eu estabeleci um horário na minha agenda que eu vou fazer esse tipo de autocuidado. Porque eu tenho sempre os meus momentos de oração, sempre tenho meus devocionais, tem os momentos que eu reúno com a minha mãe, né, pra gente fazer leituras da Bíblia ou dos livros que nós temos ali. E foi tão incrível, foi tão importante esse momento. E eu me perguntei, porque eu esperei 36 anos para ter a minha primeira terapia. Então, é algo que eu falo que eu não quero mais largar. Sim, mas tudo é no tempo certo. Tudo né? é no tempo certo. A gente tá já no Eu- horário Oi, todo. Jesus. Antes da última pergunta, né? Porque se a gente for bater o papo aqui, querer continuar, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Aham. Fico até emocionada, só queria deixar, né, de ver você falar, porque eu fui recepcionista do CRER, eu fui secretária da Fernanda, pra quem não sabe. A doutora Fernanda, que era a melhor enfermeira que tinha, e vendo você falar assim, eu já te admirava bastante. Eu falo sempre sobre a Querielle também, que eu conheci no trabalho, né? Tipo, aquele momento ali que eu era recepcionista lá do hospital, você tinha suas agendas, eu já te admirava muito, e ali você ainda estava começando uma longa caminhada para chegar até aqui, né? E é muito admirável ver mulheres como vocês, né? Como você, toda essa trajetória, né? Que às vezes as pessoas por trás ali dos bastidores não imaginam, né? Tudo que você passou, tudo que você passa, né? Ver essa fortaleza toda, e a gente tem as nossas fragilidades, as nossas lutas diárias, né? E eu queria falar um pouco aqui, te fazer uma pergunta, né? Sobre qual conselho você daria, né? Para as mulheres que te procuram com baixa autoestima para fazer procedimento estético, né? Porque a gente falando bastante aqui sobre isso, né? O que a gente visualiza das pessoas, né? Você, ali naquele momento que a gente trabalhou junto, eu te via como muito forte. Agora eu te vejo quanto mais forte ainda, né? Aqui conversando e batendo papo. O que você daria de conselho, né? Porque hoje nas redes sociais é muito fácil a gente se espelhar, né? Querer ser igual, quero ser igual uma atriz famosa. Às vezes a vida daquela pessoa, daquela atriz famosa nem tá tão, assim, boa, né? Nem tão feliz assim, mas o que você aconselharia para suas pacientes? Engraçado, né, falar sobre isso, porque minha mãe já me falava assim, se conselho fosse bom, a gente não daria, né? Mas, sendo bem honesta e sincera, procurem não cultivar fora aquilo que precisa ser cultivado dentro. Às vezes, o externo
é como aquele falou, né? É muito superficial. E, de fato, às vezes a gente precisa de cuidar o que tá aqui dentro. Porque o que tá aqui é o que vai reverberar, inclusive, na nossa pele. Eu já vi pacientes que chegaram ao consultório, estava cheio, né, assim, a gente fala de erupções, né, na pele e tudo. Uhum. E a primeira pergunta que eu olhei para ela, né, em frente ao espelho foi: como é que tá dentro do seu coração? Porque eu nunca tinha visto a paciente na minha vida. Foi uma indicação. Do nada, ela olhou para mim, encheu os olhos de lágrima e começou a chorar e falou que não estava nada bem. Então, se eu fosse qualquer outro profissional e quisesse só dar uma driblada ali na parte estética ou na parte superficial, eu poderia ter só falado assim: ah, vamos melhorar um pouquinho aqui do seu lábio, porque um ladinho tá mais tortinho e tal. Mas não é o foco. Precisa primeiro procurar cultivar o que tá dentro e não o que tá fora, né? E a estética, ela ajuda muito. Uhum. Com certeza. Hoje é a minha paixão, né, na atuação. Eu falava que eu amava reabilitação, eu amava trabalhar com sexualidade, eu amava trabalhar com dermatologia no tratamento das lesões, das feridas dos pacientes. Mas hoje, de fato, eu entendo que eu precisei atuar por 13 anos em outras áreas para eu chegar aqui e descobrir que a saúde estética é a minha paixão, é o amor. E por que que eu faço com tanto cuidado? É porque eu consigo visualizar por meio, né, de algo que às vezes as pessoas só conseguem visualizar uma dor. Então, busquem, né? Busquem ajuda, busquem pessoas que às vezes possam te auxiliar, busquem rodas de conversas com pessoas que possam ser saudáveis, não pessoas que vão te empurrar mais ainda para o buraco ou para dentro de literalmente de uma cova, né? Procurem se cercar de pessoas que estejam dispostas a pagar um preço pela sua amizade ou a pagar um preço por uma melhor qualidade de vida, por conseguir ganhar mais dinheiro, sim, mas que isso seja de fato uma consequência, né, por meio daquilo que você está fazendo, e não sejam escravos, né, do tempo, porque se você for escravo do tempo, eu falo que em um piscar de olhos a gente tem um infarto fulminante, né? A gente tem um infarto fulminante e a gente vai para baixo da terra. E a gente não pediu perdão, a gente não pediu desculpas, a gente não falou que ama, a gente não falou que gosta das pessoas, ou por vaidade, ou por egoísmo, ou por vergonha. E eu tento sempre, quando eu vejo as pessoas, eu sempre sinalizo. Tem gente que fala assim: nossa, Fernanda, você fala que ama muito fácil. Mas para mim é fácil. Para mim é fácil amar as pessoas. E vão se distanciar quem tiver que distanciar. Eu peço sempre para Deus para limpar do meu caminho, ou para tirar, ou para afastar, porque às vezes a pessoa precisa ficar no seu caminho só por um certo tempo. E ela vai te auxiliar em algum processo, ou você vai auxiliar aquela pessoa naquele processo. Mas às vezes não é para ela continuar. Então é entender e respeitar isso. Não sei se Sim. ficou bem. Ficou claríssimo. Desacelerar, né? Desacelerar. Porque tem coisas Que é o que que a eu gente fiz. só vê. Tem uma frase do Pequeno Príncipe que eu gosto muito, que ele fala que o essencial é invisível aos olhos, né? E é muito isso, assim, a gente só consegue ver beleza quando a gente desacelera. E eu até falo, a boca tá mais perto do ouvido pra eu ouvir, né? A Manu, que me acompanha muito, sabe que isso pra mim é um desafio muito grande, né? Inclusive, eu faço terapia há anos por conta desse desafio de desacelerar e de confiar mais na força das minhas pernas. Eu sou uma pessoa que gosta de ter muito controle das coisas. Então, assim, quando algo foge do controle, quando algo foge do script, isso me gera uma sensação de desgaste, a ansiedade aumenta, e aí, quando eu vejo, eu deixo de estar no momento presente. Eu falo muito isso, inclusive para os meus pacientes, assim. Se é um desafio, até para psicóloga, que estuda sobre comportamento humano há 10 Imagina para anos, quem não. faz terapia há 10 anos, imagina para você que está num mundo volátil, incerto,
complexo, ambíguo, em que tudo acontece muito rápido, e aí isso me coloca numa zona de exaustão, e quando eu tô na zona de exaustão, eu vou para um comportamento disfuncional, daí eu como compulsivamente, ou eu vou pro TikTok, ou pra rede social, né, gente? Qualquer rede social que seja. E aí a hora é consumida ali pelos sabotadores, pelos drenos, e quando eu vejo, eu não tô conseguindo assumir o controle da minha vida, da minha história, Sim. né? Dos planos de Deus pra minha vida. Eu falo muito assim, que o plano de Deus, pra gente, ele é perfeito. Né? O plano de Deus é perfeito. Mas tem um versículo que eu gosto muito que fala assim como imagina a sua alma mas não se conforme com aquilo que fizeram com você, porque você tem o poder de transformar a sua mente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas, né? O que nos sabota, às vezes, é a alma ferida, né? Esse corpo sedentário, né? E todos esses estímulos externos aí disfuncionais. A gente vai ter que encerrar. E é um processo diário, né, Kireli? Hoje, quando eu tava vindo pra cá, meu carro estragou. Eu simplesmente estacionei ele, depois ele resolveu pegar, cheguei até aqui, tá ali fora. Não sei se a hora que eu sair daqui vai ter oficina pra arrumar, se vai ter que guinchar, mas assim, a gente conseguir entender do fluxo da vida, né? A gente conseguir seguir esse fluxo. Se uma coisa deu errado aqui, vamos continuar caminhando e pedindo a Deus pra ele abrir os caminhos e deixar as coisas como elas realmente têm que ser, né? Então, eu cheguei aqui até, eu acho que tranquila, porque isso eu faço esse exercício diário, sabe? De se acontecer alguma coisa ruim, conversa com Deus, coloca ele na frente, que as coisas vão fluir como devem ser, né? Acho que eu tô exercitando isso. Hoje eu me senti feliz e orgulhosa, né, comigo, que eu não me estressei, meu carro tá ali. A Kireli foi atrás de mim. Chegou lá e eu já não tava. É verdade. Foi super. Eu tava tranquila, porque, tipo, o fluxo da vida. Quando ia chegar aqui, a gente ia bater esse papo maravilhoso. Quando eu sair daqui, eu vou tentar resolver meu carro. Se eu não resolver, eu tranco. Amanhã eu pego e resolvo. E seguir o fluxo da vida com calma, né? Eu tenho a Bia, que trabalha comigo, ela é uma das minhas funcionárias, ela fala assim pra mim, meu Deus, eu fico encabulada, como que você tem essa habilidade de sofrer aqui 2 minutos e depois de sorrir, depois de abraçar e das pessoas que te fazem mal, você esqueceu as que as pessoas te fazem. Eu tenho muito isso e eu agradeço a Deus, sabe? Porque eu não fico remoendo nenhuma atrocidade que me fizeram ou que me falaram, eu não fico entristecida, porque aí às vezes eu até tento lembrar, falo, Deus, mas o que foi que aquela pessoa falou a meu respeito? Eu não me recordo, gente, dá uma amnésia, é um negócio assim esquisito que eu não consigo dizer como e por quê. E ela fala assim, no dia que eu estou com cólica, eu não quero olhar pra cara de ninguém. A Fernanda chega aqui e fala assim, nossa, eu tô com tanta cólica, eu sorri assim pras pessoas, como se nada tivesse acontecendo. E aí eu falo, gente, eu passo por momentos estressantes, tem hora que eu falo, Fernanda, dá uma segurada, porque, né, às vezes, né, a gente precisa... Eu tenho ainda um pouco muito dessa questão do controle, né, de tentar controlar tudo, então é uma das coisas que eu também tô tentando, assim, trabalhar em mim, mas eu vejo que eu já consegui melhorar muito, muito mesmo, porque eu aprendi a confiar e a entender, assim, se isso aconteceu dessa forma, porque eu tô me movimentando, eu estou agindo, eu estou fazendo aquilo que eu entendo e que eu acredito que vai fazer aquilo fluir, vai funcionar. Então, é porque aconteceu daquela forma, porque tinha que acontecer daquela forma. O campo é perfeito, isso. né? Então, assim, é isso. Eu falo que se a gente deixasse tomar, a gente fica doente. A gente adoece as pessoas que estão à nossa volta e aí a gente, de fato, não consegue visualizar a beleza em nada. Eu desci do meu prédio com a minha mãe e eu olhei pro ipê que tava ali na porta do meu apartamento. Gente, o carro dela tava todo cheio de pétalas, né, dos ipês. Eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, maravilhosa, não sei o quê. De repente desceu, e eu tinha visto um post sobre isso esses dias, desceu um cara e falou assim, olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, nossa, meu Deus do céu, os garis não estão limpando essa rua.
E aí eu te falo, eu sei porque como eu moro ali, eles passam toda madrugada, cerca de 1, 2 horas da manhã na porta para recolher lixo, essas coisas assim. Não tinha lixo, era só as pétalas. Mas é muito mais aquilo que aquele senhor está passando, ele está vivenciando, e ele está conseguindo visualizar beleza em nada. Então que a gente possa ser um pouco, né, mais desacelerado mesmo, para a gente conseguir respirar, para a gente conseguir visualizar o outro de uma forma melhor. Sim, sim. Obrigada, Fernanda. Gratidão, Foi um prazer. gratidão. Passou tão rápido. Pois é. Pena que acabou. Pena que Temos que ter um segundo episódio com a Fernanda. Sim, com certeza. Escrevam aí no canal, fala que vocês querem a Sim. Fernanda de volta, que eu volto. Com certeza. Obrigada, Por Fernanda. nada, Deus te obrigada. abençoe. Amém. A nós. Eu não te conhecia, né? Eu lembrava pouco de você, mas só de ir lá no seu Instagram te stalkear. Eu sei que o Instagram ele é só um recortezinho, né? sim. Da história de alguém. Mas, particularmente falando, eu vi muita luz. Ai, Eu que vi uma coisa mulher boa. extremamente competente. A gente vê uma mulher extremamente competente em te ouvir falar. Mas o seu diferencial é o brilho do Espírito Santo. E você Amém. sabe do que eu estou falando, assim. Quem tem o Espírito Santo transborda. Amém. E isso é impossível Eu não creio. transbordar, né? Quem experimenta do amor de Deus, assim, de Cristo, é impossível você ficar com isso só para você. Então, mesmo que a gente não queira, né? Ou mesmo que não seja a intenção, o brilho, ele é perceptível. É uma mulher linda, belíssima, né? Por fora. Mas o seu diferencial é esse brilho. E eu acredito que quem estiver do lado de lá ouvindo, deu para perceber aí um pouquinho, gente, dessa energia dessa mulher aqui. Ela é potente. E eu acho que ser uma mulher empoderada é isso, né? Não é esse empoderamento que a sociedade prega da mulher que bate no peito e fala: eu não admito isso, eu não quero isso, eu não preciso Imagina. disso, ou eu quero esse papel, ou eu tenho que. Não, ser uma mulher empoderada é estar conectada com a sua essência, Isso. que é a sua centelha espiritual. Eu falo, a gente é corpo, mente e espírito. E a nossa centelha espiritual é o que nos direciona para a evolução. Tem momentos que a gente vai cair, que a gente Sim. vai errar. Eu até conto com muita fluidez das minhas cafubiras para falar assim, gente, ninguém é perfeito. É, Todo mundo tem suas todo cafubiras. mundo. Em alguns momentos a gente vai errar, vai cair, aí você se levanta, pede desculpa, olha para o lado, reconecta com a sua essência e segue. Sim. Porque a graça da vida é essa evolução. Então, Sim. obrigada, para mim, particularmente, foi um presente. Coisa boa. Fico feliz. Obrigada por ter aceitado o convite. E é isso que a Querelle falou, né? Tô todo mundo aqui emocionado, somos nós, podemos chorar, borrar maquiagem, sem problema. E é isso, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente é muito forte, também a gente tem uma essência, né? E uma Sim. coisa divina que é o nosso emocional, né? Sim. Nosso sentimento, que eu acho que isso é o mais belo que tem, né? O espiritual. Gratidão. Obrigada, pessoal. Obrigada, até o próximo. Tchau. E vamos ter o segundo com a Fernanda, hein? Já tô aqui ansiosa.